Bom, pessoal, vamos aqui para mais um episódio aqui do nosso PodCert, nosso podcast aqui dentro da Certip, Certificação Digital. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que está presente no dia a dia, né? Que é relacionado à real. E hoje, nada mais, nada menos, nós convidamos um especialista em mercado financeiro, né? Ele também é administrador, nosso amigo aqui, Jardel Neves, né? O Jardel ele vai falar um pouco aqui sobre planejamento financeiro, reserva de emergência, investimentos em renda fixa, renda variável, e também vai falar sobre o cenário econômico que nós nos encontramos hoje no Brasil, né? Vai dar, claro, conceitos básicos sobre investimento para você aí que não sabe nada, né, sobre essa questão de investimento. A gente está aqui para poder levar uma linguagem bem clara para você que deseja investir também, mas também não sabe o caminho, né? E estamos aqui, ele é professor também, né, Jardel? Muito obrigado aqui por ter aceito o nosso convite, estar compartilhando aqui conhecimento, né, para os nossos ouvintes, clientes, contadores, né, e o público geral. Obrigado, Jardel. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com você hoje. Certo. Então vamos aqui para a primeira pergunta com o nosso amigo. Antes de entrar no tema, a gente gosta sempre de conhecer mais, Jardel, a pessoa, de onde que você veio, o que você faz hoje. Pode ficar à vontade aí para se apresentar para o público. Perfeito. Então, a minha história começou ainda na minha graduação. Eu fazia a minha graduação em administração, só que eu tinha uma preocupação muito grande com o futuro, a maioria Uhum. dos brasileiros, né? E qual era a minha preocupação? O que eu vou fazer depois da faculdade? Eu comecei a estudar sobre investimentos, porque naquela época só se falava nisso, que as pessoas estavam ganhando dinheiro com investimento. Falei, bom, quero ganhar dinheiro também, né? Uhum. E aí é isso que eu conheci um canal no YouTube chamado Suno, que é uma casa de análise de investimentos em São Paulo, e eu comecei a consumir todos os conteúdos da Suno. Não só da Suno, mas todos os conteúdos de finanças e investimentos que surgiam no YouTube. Me interessei pela área e depois que eu terminei minha graduação, falei, é por esse caminho que eu quero seguir, essa área do mercado financeiro. Vi que tinha muitas oportunidades, o mercado financeiro pagava muito bem os profissionais e eu terminei minha graduação, fiz a minha primeira pós, governança corporativa, gestão estratégica, porque era um assunto muito em alta no mercado financeiro, a questão da governança. Fui fazer a minha especialização em mercado financeiro e mercado de capitais e adivinha, depois eu fui trabalhar na Suno. Olha aí. Eu era um inscrito no canal e Uhum. depois eu comecei a trabalhar lá como analista na Suno e tive a oportunidade de aprender muito em detalhe, de estar em contato com aquelas pessoas que eu admirava, o Thiago Reis, que é o fundador, o professor Baroni, e aí eu comecei a levar isso como missão. Falei, eu quero levar a educação financeira para as pessoas. Você focou em uma área, né? Foquei Isso que numa área que isso, era aquela área que eu realmente queria sim. e eu comecei a fazer minhas primeiras palestras de investimento. A primeira palestra que eu fiz foi quando eu era estagiário no Sebrae. E, Uhum. tipo assim, muito nervoso, aquela coisa toda. Falei, mas No início aí. eu já invisto, eu já Aham. comecei como investidor, né? Aí depois eu fui trabalhar na Suno, fiz a minha pós, porque eu vi que era o que eu realmente queria. E depois da primeira palestra, surgiu a segunda, depois oportunidade para dar aula. Olha aí. E hoje você dá aula sobre somente finanças? Eu dou aula sobre várias disciplinas dentro da administração, mas gosto muito da disciplina de finanças. Porque Finanças. finanças permite você ver o que acontece dentro da empresa. Eu já trabalhei no financeiro, é muito legal você ver o que entra, o que sai, onde você pode contribuir para melhorar o desempenho da empresa. É a saúde por trás dos números, né? Porque Exatamente. você vê vários números dentro de uma empresa, você não sabe o que está se passando se você não entender, né? Porque você tem que interpretar. Na contabilidade nós vemos muito isso, né? Hum, Tem os demonstrativos contábeis, que através ali não precisa nem você dizer como é que está a saúde, como é que está o caixa da empresa, né? Tá bem? Disse, não, me dê aí os relatórios. Tá bem? Não, tá legal. Precisa melhorar aqui. E nós estamos falando aqui da questão financeira, isso vale muito e eu acredito que começa muito pela pessoa física, não é, Jardel? Antes de vir a empresa, sim. porque na sua concepção, qual a importância de
você manter um planejamento financeiro ali, começando por você mesmo, sem entrar em empresa, né? É, a pessoa física, ela pode fazer o planejamento dela, porque quando ela começa a trabalhar o planejamento financeiro pessoal, a tendência é que você também, como administrador, como contador, seja mais organizado financeiramente. Costumo dizer que tudo parte de dentro de casa. Se eu sou uma pessoa que sou bem organizado com as minhas finanças, a tendência é que quando eu tiver um negócio, aquele negócio ele Refletir, vai prosperar. sim. E também os hábitos, né? Os Você tem um hábitos, hábito de consumista demais, tudo que você vê, você quer comprar, isso é verdade. isso não é muito bom, né? É, por exemplo, um dos hábitos que não é muito saudável financeiramente é você ir para o supermercado com fome. Porque as pessoas tendem a comprar uma coisa, comprar outra, e fazer muito mais gastos do que se ela tivesse uma listinha. Ter uma lista de compras é muito bom para você ter esse controle financeiro. É o essencial, né, no É o caso. essencial. Às vezes você vai ali se presentear, né? Sim, Mas também tem que ter um limite. tem que ter um limite. E aí entra a questão do orçamento financeiro, orçamento doméstico, que é uma coisa que muitas famílias ainda não fazem. Como é que eu vou saber o quanto eu ganho e o quanto eu estou gastando se eu não tenho um raio-x, um panorama sobre a minha situação financeira? E o orçamento doméstico ele te dá isso. Ele permite você visualizar o que que você está ganhando e o que que você está gastando. E a partir disso você ter um plano de ação para Uhum. melhorar a sua saúde financeira. Como é que uma pessoa comum aqui, eu não estou falando de empresário, alguém que tem empresa, que tem um controle, mas uma pessoa ali que nunca ouviu falar em planejamento financeiro, qual a dica que você dá para essa pessoa começar a se organizar? Pronto, buscar conhecimento, assim como eu busquei através da internet. Hoje no site do Banco Central, no site da Ambima, tem vários cursos gratuitos sobre educação financeira. E no YouTube também, hoje é uma grande plataforma onde você pode encontrar de tudo. Sobre planejamento financeiro, como fazer a organização das suas finanças. Eu acho que o primeiro passo é sempre buscar conhecimento. Não adianta ir pelo caminho mais fácil, como a gente vê aí pessoas indo para o jogo do tigrinho, Ah, não. eh, Isso é um investimento. porque é o caminho mais fácil, né? Ou Uhum. seja, se eu for investir e eu não me dedicar em organizar as minhas finanças e não tiver nenhum conhecimento, nada vai adiantar. Eu vou perder dinheiro da mesma forma. Por isso que eu fiz essa comparação com o jogo do Sim. tigrinho. Na realidade, o jogo do tigrinho, não sei se você vai concordar, é um investimento ali que não dá para calcular o risco, né? É. Porque não tem um planejamento, é na sorte. Bom, o jogo do tigrinho, ele segue a mesma sistemática que a gente vê em Las Vegas. O dinheiro que você coloca na banca fica com a banca. Ou seja, o jogo já é programado para uma quantidade X de acertos. Então, Uhum. na maior parte, você vai perder dinheiro. Não tem como você mensurar o risco. As pessoas falam que a bolsa de valores é arriscada. Não, na verdade, o risco decorre de você não saber o que que você está fazendo. Investir, porque recebeu uma dica de um primo, de um amigo, ou por conta de um influenciador, mas você pode mitigar o risco. Agora, no jogo do tigrinho, infelizmente, não tem É, como você mitigar. é na sorte. É na sorte, Lá no estatística. investimento, nós vamos já falar sobre os investimentos. Você tem todo um estudo por trás, né? Você Claro. consegue analisar dados para tomar uma decisão mais assertiva, A né? gente faz uma análise da situação financeira da empresa, chamado análise fundamentalista. A gente olha os números da empresa, DRE, balanço patrimonial, os relatórios financeiros, mas a gente também faz uma análise macroeconômica. Por exemplo, o varejo. De que forma o varejo ele pode ser impactado pelos juros altos? A gente sabe que o varejo ele depende de crédito. E Uhum. se você não tem um aumento de crédito ou encarecimento do crédito, isso mina o poder de compra da população. Tanto que quando você anda no centro, se você vê que as lojas estão lotadas, é porque a economia está aquecida. O varejo ele é é o termômetro da economia. Se você vê que as lojas não estão lotadas, que você não está conseguindo vender, é porque a economia já não está indo tão bem. É. E o cenário econômico do Brasil hoje, atual, ele favorece muito para essa questão dos investimentos, da pessoa também parar um tempo ali para pensar, não, vou investir aqui. Como é que está hoje o cenário econômico? O cenário está bem desafiador, por conta que a gente está
com juros muito elevado e, ao mesmo tempo, inflação alta. Isso acaba minando o poder de compra da população, encarecendo o crédito, porque o empresário ele precisa de crédito para abrir um negócio, para expandir o negócio. Mas se o crédito está mais caro, ele vai pensar duas vezes antes de abrir uma filial, antes de, enfim, expandir as suas operações. Então, é um cenário desafiador. Quando a gente tiver uma queda nos juros e na inflação, aí a gente pode ter um crescimento econômico maior. Então, às vezes a gente mede o PIB só olhando para a questão do crescimento, mas não adianta o produto interno bruto ele ter um alto crescimento e a população não ter poder de compra. A população ela está cada vez mais pobre. Saiu um estudo que mostra que a população esse ano está tendo que parcelar as próprias contas. Então, isso mostra que o cenário hoje ele é desafiador. Então, Uhum. assim, por mais que o PIB cresça, ele não reflete uma melhora na qualidade de vida da população. O crédito mais barato ele permite um consumo e permite as pessoas ascenderem na classe média, na classe alta. E nós vemos hoje que tem a questão do risco quando o empresário, né, precisa de um crédito, Sim, e às vezes até pela necessidade ali, o empresário nem pensa, não, eu quero é o dinheiro. Primeiro ele pega e não quer nem saber como é que vai pagar, só sabe que está pegando e vai trabalhar para poder pagar, né? pronto. Você acha que isso é um grande erro que... É um grande erro que decorre da falta de planejamento financeiro. Teve um ex-presidente americano que ele falou o seguinte, que se ele fosse cortar uma árvore, ele passaria 20 horas afiando o machado, né? Estava se Uhum. referindo à questão do planejamento. Então, se eu vou montar uma empresa e eu não tenho nenhum planejamento financeiro, já estou começando da forma errada. Ou seja, a tendência é eu me endividar lá na frente, me alavancar e talvez não conseguir honrar esse compromisso. Tem algum outro erro que você acha importante a gente mencionar aqui em relação a isso? Dos empresários, né? Ou até mesmo a pessoa. Não, da pessoa física nós vamos falar já já. Que eu Sim. acho que você vai concordar com. Mas falando aqui de empresas, né? Algum outro erro que você gostaria de destacar para... Nesse cenário, né, de desinformação que a gente tem às vezes por conta das redes sociais, eu vejo que tem empresário que ele prefere pegar um juros mais alto através de um empréstimo no banco para investir. Só que às vezes ele não mensura que o que ele vai obter de retorno com os investimentos é muito inferior àquilo que ele vai pegar de empréstimo com o banco para fazer aquele Uhum, investimento. Então você vai pegar ali um empréstimo que vai te cobrar 20% de juros para ter 12% de retorno. Talvez não compense. né? E eu falo aqui porque eu já passei por isso. Mas eu acho, Jardel, o que que acontece hoje? Tem muita gente que pega empréstimo, pega, né, faz um investimento e às vezes não sabe nem como é que é feito o cálculo, né, daquele Isso. empréstimo, taxa de juros, só simplesmente tá pegando, não, tá, é tantas parcelas de 500, eu vou pegar, dá para me pagar, mas não sabe realmente quanto é que tá pagando por trás, né? Uhum. E eu acho que é muita falta também de conhecimento, né, e não Exatamente. é um erro, não é assim uma coisa, não é um defeito, né? Mas é uma forma de você fazer o que você falou, né? Buscar conhecimento. Buscar conhecimento, Mas, exatamente. assim, eu acho que, se você vai concordar, muitas pessoas acham um pouco complicado essa questão de entender como é que funciona essa questão do financeiro, né? De Financeiro. finanças. Tem alguma forma de mais fácil para a pessoa ter um entendimento mais assim, mais objetivo, né? Porque a gente vê tantos livros aí que Hum, ensinam de uma forma, em uma linguagem que o empresário não consegue entender, ou até uma pessoa comum. Acho que o medo de encarar esses estudos, acho que faz com que a pessoa não se interesse muito. Tem alguma forma assim que... É, tem um livro que eu recomendo que para mim ele foi um divisor de águas. Se chama Pai Rico, Pai Pobre. Aham, Conhece esse livro? conheço. Então ele fala por que que os ricos são ricos e os pobres são pobres. A questão tudo é mentalidade. Os ricos, eles adquirem ativos que vão prover mais renda para eles, para que eles possam gastar depois. Enquanto que os pobres não. Os pobres, o que que eles fazem? Eles gastam tudo que tem, gastam toda a sua renda e adquirem passivo. Às vezes é um carro para impressionar, e aí é É, tudo parte da questão do planejamento pessoal, que é uma coisa muito individual. A gente não tem educação financeira na escola. E por que que a gente não tem educação financeira na escola? Porque o governo não nos provém.
O governo não teve educação financeira, os professores não tiveram educação financeira. Como alguém vai me fornecer educação financeira se não teve a base? O governo teve a base, o professor não teve a base. E aí a gente tem esse problema hoje, né? Que é a questão das pessoas não terem uma boa relação com o dinheiro. Elas crescem sem saber utilizar o cartão de crédito, ora um, vai para outro. É isso aí que eu ia falar. Passando aqui para pessoa física, né? Pessoa física, assim, para o exemplo ficar mais, assim, correto, né? As pessoas têm um limite de cartão de crédito mais do que elas ganham, né? Uhum. Então, em relação a esse exemplo, o que que você tem a acrescentar? É um erro também? É um erro. Sabe por quê? Porque a partir do momento que a pessoa estourar o cartão de crédito, ela vai para outro. Meu professor lá da PUC, o Leopoldo Garrido, ele falava que antigamente o controle era feito na marra, no tempo dos Aham, nossos pais. Não existia cartão de crédito. Então, eu trabalhava apenas com o que eu tinha, com o meu salário. Hoje as pessoas fazem no cartão de crédito uma extensão da sua renda. Então, tem 1.000, mais 2.000, mais 500 aqui, e vão comprando. quanto der para parcelar E quando depois? é para parcelar depois, Então, assim, então a pessoa teria que ter um cartão de crédito ali no limite que ela ganha? exatamente, um ou no máximo dois, e o que Aham, ela tem um controle, porque muitas vezes as nossas compras, elas decorrem do impulso. Você vai lá no supermercado, no shopping, vê alguma coisa legal, e são as pequenas compras que no final do mês acabam dando um montante enorme. Porque eu vou fazendo uma compra de 20, de 30, daqui a pouco tem R$ 1.000 no mês. e falando aqui de cartão de crédito, tem vários benefícios que muita gente não conhece, né? Por Exatamente. exemplo, eu mesmo. Porque assim, quando você não está diretamente dentro da área, nós vamos conversar depois, você não consegue enxergar o que está por trás daquele mundo. É. Do que, por exemplo, você é um professor da área de finanças. Então, você conhece mais coisas relacionadas a finanças do que eu, porque eu não estou na área. Eu estou mais voltado aqui para, por exemplo, contabilidade, né? Então, conheço mais do mercado ali por trás de contabilidade do que você. E falando nos benefícios que muita gente não conhece, tem aqueles pontos, né, que você acumula em cartão de crédito, Isso. passagem aérea, que mais? Eu vou muito naquela farmácia, na Drogazil, e às vezes eu chego lá e digo, ah, você tem tantos pontos aqui. Aí eu pergunto, de onde veio esses pontos? Então você acha que é, é bem benéfico também você ter um planejamento para poder ter esses benefícios? Sim, primeiramente procurar sua operadora de cartão de crédito, saber quais são os benefícios que ela oferece. Hoje, se você for entrar no site Surpreenda da Mastercard, você consegue desconto em algumas lojas, Boticário, em loja de chocolate, né? Chocolatoria, como é que fala? Mais ou É, menos isso. as lojas de chocolate, É, tá? Então a gente tem benefícios aí em loja de chocolate, loja de perfume, aham. cosméticos. Eu acho que vale a pena você procurar, saber quais são os incentivos que a sua operadora oferece. Visa também, se você entrar no site da Visa. Mas se eu tenho um cartão Nubank, Banco do Brasil, entre em contato com a minha operadora, vejo quais são os benefícios que a operadora ela oferece. Esse tema que eu mencionei com você entra também nessa questão de finanças também? Sim, porque, veja só, se eu consigo obter um desconto na compra de um produto, com certeza vai ser uma compra que ela não vai ser impulsiva, ela vai ser uma compra programada. Então, se eu estava planejando comprar um ventilador nesse período quente, né, de Aham. BRO, de repente eu consigo um desconto numa loja. Então, o que sobra eu posso utilizar para uma outra coisa, como, por exemplo, para um investimento. Ou às vezes você até trocar seu cartão de crédito, né? Você Exatamente. tem um cartão que não lhe dá tanto benefício, e só, olha, faça esse aqui, né? Abra uma conta nesse banco, movimente, alguma coisa assim do tipo, né? Então são. E qual é o papel do planejador financeiro? Né? No caso, você também Atua. atua, né? Sim. Na vida de uma pessoa. Bom, o nosso papel ele é de orientar a pessoa que ela não teve a educação financeira, ou que já tem um conhecimento, mas que ela precisa de um auxílio externo. Nosso papel é estabelecer um orçamento. Não é que a pessoa vai gastar até com café, ela vai gastar com tudo, economizar com tudo, né? Deixar de consumir um café. Mas que ela vai mostrar o norte. Olha, sua situação financeira é essa.
Então você pode mudar dessa forma, ele vai construir um planejamento para ela, ele também pode sugerir uma carteira de investimento, questões de sucessão, que a gente vê que nas famílias dá muito problema, né, que muitas vezes a família ela tem um determinado patrimônio, mas ela às vezes acaba esbarrando na questão do testamento. E o Uhum, planejador financeiro ele vai ajudar a fazer a sucessão desses bens. Às vezes o empresário tem uma grande empresa, ou um uhum, grupo de empresas. O que é interessante é você fazer a sucessão contratando um planejador financeiro. Ou através de holding, né? Porque você tem várias empresas, você distribui ações ali para toda a família. Assim, uma ficou uma parte mais lucrativa e outra ficou uma parte que dá menos lucro de uhum. algumas empresas. Porque tem algumas empresas que são mais lucrativas do que outras, se a gente for analisar cada setor. Sim, a holding é para utilizar para proteger o patrimônio, no caso. Sim. É isso? Uma das formas também que o planejador financeiro ele pode sugerir é a holding para a proteção do patrimônio e também para fazer essa sucessão familiar. Porque em vez de eu Uhum. dar a empresa A para um e a empresa B para o outro, eu posso dar uma ação de cada uma dentro da holding. Ou seja, quem tem a holding passa a ter participação nas duas empresas e eu consigo evitar vários conflitos. Certo. Antes de entrarmos aqui na questão dos investimentos em si, né, entender cada um aqui, nós vamos começar pelo primeiro, mas antes de entrar nessa questão do investimento, eu quero saber de você sobre a reserva de emergência. O Claro. que é uma reserva de emergência? Bom, a reserva de emergência ela é um fundo que vai servir para cobrir seus gastos dentro de um determinado período. No caso da pessoa física, a reserva de emergência deve ser de 6 a 12 meses, considerando o período que você vai ficar desempregado, ser colocado no mercado de trabalho. No caso da pessoa jurídica, a empresa seria de 3 a 6 meses. Como é feita a reserva de emergência? Eu tenho que olhar quais são os meus custos fixos. E a partir disso, dos meus custos fixos mensais, separar um valor para que, numa eventualidade, eu possa estar coberto por aquela reserva. Uhum. Eu já ouvi falar, muitos planejadores financeiros que você deve reservar na faixa de uns 30% do salário para reserva de emergência. Isso. É um valor fixo ou... Não, isso pode ser adaptado. Pode ser 30%, pode ser 20%. O importante é que você considere a sua realidade financeira na hora de construir a reserva de emergência. Então, se eu tenho uma capacidade de fazer com que sobre 100, eu vou pegar 30% ou 25%, aquilo que eu achar que é mais conveniente de acordo com a minha realidade. Muitos planejamentos financeiros, eles não são seguidos porque são muito rígidos. Uhum. Então, nós, como planejadores financeiros, nós estamos lá para falar que a pessoa deve seguir um planejamento fielmente, mas que ela tem que adaptar de acordo com a sua realidade. E aquela ansiedade quando a pessoa desconta 30% do seu ganho para guardar numa conta e quando está precisando, e eita, tem um dinheiro ali disponível, mas não posso mexer. É tentador, Tentador, né? mas é aquilo que eu posso compartilhar com uma experiência própria. Inicialmente causa um desconforto, é por isso que as pessoas usam mais o crédito que o débito, porque Uhum. dói menos, tá? Mas a partir do momento que aquilo ali vira um hábito, é como escovar os dentes. Você faz diariamente. Hoje, por exemplo, todos os meses eu separo um determinado valor para investir. Poxa, eu estou investindo tal valor, poderia estar gastando com outra coisa, numa viagem, numa festa, mas eu sei que eu estou cuidando do meu futuro. E aquele negócio, né? Sempre levei para mim que, em primeiro lugar, vem as obrigações, depois você vem e curte, né? Da mesma forma, quando você guarda dinheiro, né? Você pode guardar um valor para fazer a viagem dos sonhos daqui a 1, 2 anos. Isso. Às vezes a pessoa diz, "Eita, mas eu planejar uma viagem, por exemplo, quero ir para a Europa, né? Mas eu preciso, para mim ir com folga, né? Eu preciso guardar dinheiro dentro de 1 ano, 1 ano e meio. Uhum. E muita gente não enxerga assim, a longo prazo, quer as coisas para ali. E às vezes, quando você não investe aqui, aí passa 1, 2 anos, você olha para trás e diz, "Eita, se eu tivesse guardado, né? Eu estava fazendo minha viagem." Isso. Então, eu acho que é a questão do hábito mesmo. Questão do hábito e Pessoa. também do objetivo. Se eu tenho um objetivo que quero chegar em um determinado ponto, pense num veículo, num carro, pense no investimento como um veículo. É um carro, vai te levar do ponto A para o ponto B. A maioria das coisas que eu queria fazer na minha adolescência, viajar, ir para festivais de música, eu não podia porque eu não tinha dinheiro.
Uhum. Mas eu percebi o seguinte, que não era porque eu não tinha dinheiro, Não era tinha um porque, na planejamento. verdade, eu não tinha um planejamento. Justamente. Você pode ter o dinheiro que for, tem É, gente que é rica, mas não consegue chegar a um determinado objetivo, porque não se planeja. é. E Tem gente. aí, a partir disso, a partir do momento que eu comecei a fazer isso, juntar um certo dinheiro, separar todos os meses, o que que aconteceu? Eu tinha um dinheiro ali investido e tinha um dinheiro também para as outras coisas que eu queria fazer, que na época eu não tinha. Então tudo é Uhum. questão de prioridade. Agora, uma questão que você falou é de guardar o dinheiro. Só guardar o dinheiro é como colocar o dinheiro debaixo do colchão. Tem que Ele saber perde onde valor. guardar, né? Tem que saber onde Onde guardar, né? guardar. Investir para que esse capital ele se multiplique e você possa chegar a esse objetivo mais rápido. É. Tá vendo aí, ó? Você quer realizar seus sonhos, você tem que investir, né? Separar uma parcela ali para um determinado objetivo, não é também só guardar, né, Jardel? É só Tem que guardar. ter um objetivo, né? E tanto na vida pessoal, né, como na vida na empresa, né? Às vezes você precisa de um valor para cobrir algum prejuízo, ou ali você demitiu algum funcionário e precisa arcar com custos, né, rescisórios, e Esses você olhos. não tem ali uma reserva. Na contabilidade é chamado de reserva de contingência, né? Uhum. Você não é reserva de emergência, mas também é a mesma reserva. É a mesma finalidade. Você tem um valor ali para você aplicar para essas causas, né? Sim. Então, nós vamos falar de investimento aqui agora, de uma forma bem simples, né? Para muita gente é um pouco complexo, e para mim também, às vezes eu acho um pouco complexo, sabe? Então é por isso que é importante. Se você não tem condição de ter um planejador financeiro do lado, mas o importante é buscar informações. No YouTube tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim, né? Tem que Sim. saber onde filtrar. Tem algum portal que você consegue indicar para a pessoa acompanhar? Desde os conceitos mais iniciais até quem quer se aprofundar também. Tem alguns canais, eu indico, para quem está começando, não sabe nada sobre o assunto, Me Poupe, da Natália Arcuri. Que ela trata sobre investimentos e finanças numa linguagem muito simples, que qualquer pessoa pode acessar e compreender. Gustavo Cerbasi também, são excelentes canais. Eu Aham. fui muito para essa área, Vou anotar aqui porque eu vou. eu fui muito para essa área, né, de finanças, de investimentos, que eu não sabia nada, na verdade. Aham. E aí eu não queria pagar um consultor financeiro, também não queria pagar um analista em casa de análise de investimentos. Então eu Aham. falei, bom, eu vou buscar o conhecimento, vou trazer essa responsabilidade para mim. E hoje eu sou uma pessoa que eu consigo ajudar outras pessoas com o conhecimento que eu adquiri. Então, se você não tem condições de pagar um planejador financeiro, de pagar um consultor, busque o conhecimento. Sei que o tempo hoje ele é escasso, É. mas ele é um ativo que você pode utilizar no futuro. Não, eu te confesso também que, apesar de eu ter minha formação de contabilidade, né, eu já estudei sobre isso, mercado de capitais, mas quando você não vive aquilo, né, É, você não acaba que, não é que você não sabe, mas você acaba que não tomando decisões ali mais assertivas, né, porque você não está dentro, sim. entendeu? É igual você se formar em direito, querer ser advogado, e de uma determinada área, se você não estudou ela, não está ali, né. E, Então, é por isso que ninguém sabe de tudo, né. é, Então, se você precisar de um planejador financeiro, tem nosso amigo aqui, tem o Instagram dele, tá passando aqui embaixo. Tem só Instagram pessoal, né, tem o esse é o Instagram. Instagram pessoal, mas também eu sempre gosto de colocar cortes de Ah, investimento, podcast lá, também é pronto. profissional. Então vamos falar de investimentos agora. Você pode relacionar para a gente quais são os investimentos mais utilizados hoje, onde as pessoas mais investem, quais são eles, e explicar aí brevemente. Hoje, um dos investimentos mais utilizados hoje é a renda fixa. O que que é a renda fixa? Como o próprio nome diz, ela é fixa, mas até um certo ponto, porque ela pode ter oscilações. A renda fixa ela é uma alternativa para quem quer começar a investir. Então, o CDB, que é um título que você compra no banco, e quando a gente fala de renda fixa, a gente está falando de uma relação de empréstimo. Estou emprestando dinheiro para alguém, uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, que eu vou ter um prazo de retorno futuro a uma determinada taxa de juros e um vencimento. Então, se eu vou emprestar dinheiro para o Newton hoje, eu espero que ele me pague com uma determinada taxa de juros, um determinado tempo. Pronto. Essa é a renda fixa, é uma relação de empréstimo.
poupança, CDB, títulos públicos. Você está emprestando dinheiro para o governo, está emprestando dinheiro para o banco. Ou então, se você compra alguns títulos como debêntures, você está emprestando dinheiro para as É o empresas. mesmo empréstimo que o banco faz para a gente também? Exatamente. Então, uma Ali é relação renda fixa. renda fixa, relação de empréstimo. Por quê? Tem previsibilidade, eu sei o quanto é que eu vou receber, acordo uma taxa de juros com você e já Não, sei, não vai passar daquilo. A não não vai ser que a passar daqui. pessoa atrase, né? Tem as Exatamente. multas, os juros. É. Já a renda variável, como o próprio nome diz, ela é variável por conta das oscilações. Eu não sei quanto é que o dólar vai estar hoje, quanto é que vai estar amanhã, a Petrobras. A renda fixa, ela é menos arriscada. Uma relação de empréstimo, tem como você fazer uma análise. Quando você vai emprestar dinheiro para uma pessoa, você analisa o score, você analisa o CPF dela. As empresas, elas são analisadas através das agências classificadoras de risco, que dá uma nota boa, a nota neutra ou a nota ruim, de acordo com a saúde financeira da empresa. Na renda variável, a gente tem ações, a gente tem dólar, a gente tem as criptomoedas. Ninguém sabe para onde é que vai o preço do Bitcoin hoje ou Uhum. amanhã. Então, é uma relação mesmo de sociedade, porque quando eu compro uma ação da Petrobras, eu me torno sócio daquela empresa. Ela pode dar certo, eu posso ter uma baita valorização das ações, ou ela pode dar ruim e eu ter prejuízo com isso. Pode dar Isso errado. depende muito do governo também. Depende de uma série de fatores. Fatores macroeconômicos, a saúde financeira da empresa. No mercado tem muita especulação. Muita gente pergunta por que que o preço de uma ação ela sobe ou cai. É por conta da oferta e demanda. Muita gente comprando, a ação tende a se valorizar. Saiu um balanço da Petrobras. Petrobras houve um lucro recorde. Uhum. Aí eu te pergunto, Newton, você viu no noticiário que a Petrobras teve um lucro recorde. Você quer, não quer investir numa empresa como essa? Com Com certeza. certeza. Agora você comprou essa empresa porque você viu lá a notícia super positiva, no dia seguinte tem um escândalo. Qual vai ser a sua reação? Você vai continuar com essa empresa ou você vai vender suas ações? A tendência é vender, né? A A tendência é gente vender. vê muito no jornal, quando tem uma notícia, um escândalo, né? Alguma, Exatamente. principalmente aí de corrupção, né? Mesmo sem saber o desfecho, a tendência é vender. E isso que vai afetar negativamente o preço das ações. Então, quando eu sou sócio, eu estou lá para o bom e para o ruim, ou seja, para o bem e para o mal. Essa relação de sociedade eu não tenho ali direitos a receber. Eu posso colocar meu dinheiro lá, a ação ela subir, se valorizar, ou ela pode virar pó. Então isso é mais um tipo de investimento em ações, né, no caso. Exatamente, que é uma classe de investimento. Ações, dólar, tudo que varia conforme a demanda do mercado, a oferta e compra, né, é renda variável. E tudo que é uma relação de empréstimo que tem previsibilidade, eu vou te emprestar determinado valor a uma determinada taxa de juros e um vencimento, é renda fixa. No caso, o investimento em dólar, no caso, as pessoas é comum comprar dólar e vender? É, Seria isso? sim, dá para você comprar dólar, hoje tem um banco Inter, vender, ou seja, vender ali com a supervalorização do dólar, mas também dá para você fazer melhor. O que que você poderia fazer? Investimento no exterior, comprar uma Microsoft, comprar uma Amazon. Tem várias empresas que você pode investir no exterior. Porque quando eu compro e vendo dólar, o dólar ele tem oscilações, que muitas vezes pode ser uma oscilação muito brusca ou uma oscilação pequena. Mas quando eu invisto numa empresa estrangeira, tem uma possibilidade de valorização enorme, mas também o pagamento de dividendos, que é uma parte do lucro que a empresa distribui para seus acionistas. Eh, hoje para investir fora, né, quais são as empresas, assim, que estão ali na situação atual de hoje, que seria, assim, mais seguro para investir? A Olha, Microsoft seria uma? Microsoft seria uma empresa que domina o mercado há anos, a gente tem também Meta, né? Tem Uhum. grandes planos aí de crescimento, a Nivea, que é uma empresa de tecnologia, e tem aquelas empresas também do setor elétrico. Eu recomendo o seguinte, Arenilton, para quem quer investir, comece estudando empresas que todo mundo dependa desse produto ou daquele serviço. Por exemplo, a Colgate é uma empresa estrangeira. Numa crise, ninguém deixa de escovar os dentes. É. E aí, se a gente for pensar aqui em empresas brasileiras, empresa americana, saneamento, energia elétrica, empresas do setor alimentício, Empresas de tecnologia, né, também. tecnologia também, né? E empresas também do setor bancário. São empresas muito sólidas para quem está começando a investir. Entendi. Eh
A Apple também seria A uma Apple boa? também é uma das empresas mais valiosas do mundo, embora esteja passando aí por alguns desafios, né, que é a questão Uhum. da inovação. É difícil inovar, mas é uma empresa muito boa para investir. O Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo, ele investe nas ações da Apple. No caso, esse investimento nessas empresas, eles são como é de curto prazo, a longo prazo? Por exemplo, eu invisto aqui R$ 2.000 numa empresa dessa. Pronto. Para mim ter esse retorno, né? De acordo com o lucro da empresa, seria em quanto tempo, mais ou menos? Bom, se a gente for fazer investimento em renda variável, é para longo prazo. Então, assim, a partir de 12 meses, 24 meses, a gente já considera curto prazo. Então, o que que é um longo prazo para a gente? É 10 anos, 15 anos? A gente pergunta, quem é que passa 10, 15 anos com a empresa? As pessoas sempre estão ali especulando curto Uhum. prazo. No curto prazo, você pode ter uma grande oscilação ou uma boa valorização, mas o ideal mesmo para quem quer investir em ações é pensar no longo prazo, pensar na aposentadoria, pensar daqui a 10, 15 anos. Agora, se você quer apenas rentabilizar o seu patrimônio com segurança, vá para a renda fixa, que é uma relação de empréstimo, você compra ali um título, segura por 3 meses, 6 meses, ou um título com liquidez diária, vende a qualquer momento, você consegue ter garantias de que o seu dinheiro não será totalmente perdido, segurança e um retorno. É, é melhor do que investir em poupança, um investimento desse em uma empresa dessa. Depende também do segmento, né? Sim. Porque você tem que analisar. Mas é melhor do que investir na poupança. A poupança também é um investimento, né? A poupança ela é um investimento, só que não é um investimento tão rentável. Então, assim, ações, elas possuem retorno que supera o da poupança e a renda fixa. Se a gente for considerar hoje a nossa taxa Selic, o que que é a taxa Selic? É a taxa básica de juros. Ela acaba influenciando em financiamento, no custo do crédito, uma série de coisas. A nossa taxa básica de juros está 11 ponto alguma coisa. Então, você consegue ter quase 1% de retorno ao mês. Na poupança, você tem menos do que isso, 0,04%. Uhum. Então, assim, a poupança não é o investimento mais rentável. Então, quer investir, começa ali por um CDB que tenha 100% do CDI, que vai acompanhar ali a taxa Selic. Então, investir em CDB, títulos públicos. Se o seu perfil for mais para longo prazo, investimento em ações. No Banco Inter tem, né? Inclusive, eu vou até te mostrar. Lá tem 100% do CDI, CDB, CDI, né? Isso. Como é resgate imediato, Resgate né? imediato. Você pode tirar a hora que você quiser, né? Exatamente. Porque eu tenho CDBs que são chamados CDBs de prazo fechado. O que que é um CDB de prazo fechado? É aquele CDB que ele tem um determinado vencimento, pode ser de 3 meses ou de um ano, e eu preciso respeitar esse vencimento para resgatá-lo. Automaticamente aumenta a. Sim, quanto maior o prazo, maior o retorno. Então, quanto maior o risco, maior o retorno. Agora, os CDBs que têm liquidez diária, quer dizer que eu posso colocar hoje e eu posso resgatar amanhã, posso resgatar a qualquer momento. E o CDB, ele é a mesma sistemática que a poupança, tá? Você coloca o dinheiro ali, ele fica rendendo, só que a diferença é que o rendimento do CDB é superior ao da poupança. Uhum. É, tem alguma ferramenta, assim, algum sistema que a pessoa consegue fazer esses cálculos ou seria mesmo necessário procurar um consultor, alguma coisa assim do tipo? Para quem ali Hum. quer calcular, eu quero investir R$ 1.000, né? Tem alguma ferramenta que você possa indicar, assim? Tem, dá para fazer através do Excel, esse controle. Hoje tem o Trademap, tem alguns aplicativos, né, guia de bolso, você consegue fazer esse acompanhamento. No caso das ações, é muito imprevisível o retorno que a gente vai ter. Se eu penso numa carteira de dividendos, a cada 3 meses, dependendo da empresa, ela vai pagar ali um rendimento, mas não é fixo. Então, se você quer um pouquinho mais de previsibilidade dentro da renda variável, vá pelos fundos imobiliários, que é uma classe de investimentos que oscila menos que as ações, traz um retorno atrativo e um rendimento mensal. Então, vamos pegar aqui um fundo imobiliário que ele custe R$ 100 a cota e paga 80 centavos de rendimento. Então, você sabe que todos os meses ali você recebeu 80, em média, de dividendos. Pode oscilar para Uhum, 84 centavos, para 92, mas o fato é que vai ser bem próximo disso. E aí, o que que vai fazer com que eu tenha mais patrimônio? O número de cotas. Então, se eu tenho 8 cotas, vou ganhar R$ 8. E por aí vai, né? entendi. Tem um investimento também, eu não sei se é tão comum, mas é bem falado, que é do Tesouro Direto, né? Sim.
Como é que funciona o risco dele é alto? Como é? Eu costumo dizer que o investimento do Tesouro Direto é um dos investimentos mais seguros que a gente tem, É? porque você está emprestando dinheiro para o governo. Aí te pergunto, qual é a chance do governo quebrar? Como é? Apesar de todas as tentativas, né? Então o risco é baixíssimo e você consegue ter a liquidez. O que que é o Tesouro Direto? Você está emprestando dinheiro para o governo para que ele possa se financiar, gastar com saúde, educação, moradia. Ele vai pegar esse dinheiro e vai aplicar nessas áreas e futuramente ele vai te remunerar com uma taxa de juros. Essa taxa de juros ela é rentável quanto outros tipos de investimentos, como o CDI, né, renda fixa, Sim, ações. muitas vezes o investimento no setor público, no segmento público, ultrapassa o retorno do segmento privado. O governo tem a máquina, né, do É, dinheiro. também incentiva as pessoas a emprestarem, né? Quais são os principais títulos que a gente tem, né, títulos públicos? O Tesouro Selic, que ele vai acompanhar a variação da taxa Selic. Se a taxa Selic sobe, o seu rendimento sobe. Se cai, seu rendimento cai. Mas a gente também tem os títulos pré-fixados, que é aquele que, dependendo da Selic subir ou cair, eu vou ter aquele rendimento. Ou seja, já tem uma taxa já pré-estabelecida. E tem aqueles títulos que eles pagam juros semestrais, que são aqueles juros, né, que você receberia lá no vencimento, mas que você pode antecipar de forma semestral. Também tem os títulos que são atrelados à inflação, ou seja, se a inflação ela sobe, dispara, Uhum. meu investimento ele está atrelado à inflação, com isso eu consigo ter um bom retorno. Agora, a renda fixa ela não vai trazer tanto retorno quanto a renda variável, que ela é mais arriscada, né? Então, Sim. a renda fixa ela te traz ali 1% ao mês, mas a renda variável pode trazer 2% no dia, 10%. Mas o risco de não ter o seu dinheiro de volta é. É muito alto. Porque uma ação ela pode se desvalorizar 90%. Então, a gente viu muitos escândalos nos últimos anos. Um dos mais recentes foi o caso da Americanas, Uhum. que ela vinha subindo as suas ações por conta de um falso lucro que os executivos criaram, mas que depois a gente viu que a empresa não estava saudável financeiramente e também que alguns escândalos afetaram a imagem da empresa. Então, a ação que valia R$ 12, hoje deve estar custando R$ 1, virou pó. E assim, para recuperar é muito difícil, É, muito. né? Ainda mais dado ao rombo da dívida, porque é uma empresa que ela está num segmento onde as margens são muito apertadas e a dívida dela é bilionária. O lucro dela é de milhões, e a dívida de bilhões, essa conta não fecha. É verdade. Então, tem outro tipo de investimento também, que ele é bem comum, mas que é em imóveis, É. né? Isso é mais para a classe que é um pouquinho mais conservadora, né? Os nossos pais, nossos tios sempre Uhum. falam que imóvel é uma boa opção, porque o imóvel ele sempre vai se valorizar. Imagina só quem teve a oportunidade de morar ali na Frei Serafim, lá no início. Hoje É, tá rico, né? é. Então, assim, é uma alternativa, porque quando a gente fala de imóveis, a gente está falando aqui de ativos reais. Posso utilizar aquele imóvel para locação comercial, locação residencial. Então, é uma coisa que me traz mais segurança. Porém, nem sempre o retorno pode ser vantajoso, porque Porque demora, né? um bairro ele pode ficar muito perigoso. Vamos pensar aqui no centro de Teresina. Sem Teresina, tem muitos imóveis ali que até agora não tiveram nenhum retorno, por conta da especulação imobiliária. Você espera que revitalize o centro está muito perigoso. Então, com isso, a gente tem um centro fora do centro, que é a Zona Leste, que tem Uhum. mais infraestrutura. Ali, os imóveis são muito mais valorizados Tem o que os do centro Disseu da também, né? cidade. O Disseu Disseu. também, E hoje tem muitos centros se formando em bairros, né? Que exatamente. acabam valorizando os imóveis também. O que pode acontecer é um bairro que ele é muito carente de se desenvolver, você tem uma baita valorização com aquele imóvel, mas também pode acontecer de um bairro favorecido, ele aumentar ali a sua insegurança, declinar a sua infraestrutura e você perder dinheiro com aquele imóvel. Você às Uhum. vezes tentar vender aquele imóvel e não conseguir por conta, não vai achar consumidor, não vai achar comprador. É, verdade. Então, tem mais algum, Jardel, que você gostaria de pontuar aqui sobre investimentos, falando sobre investimentos em renda fixa, variável, ações, né? Também sobre a questão de imóveis, né? Sim, Agora. E falamos de quê também? falamos sobre a reserva de emergência, Reserva de né? Sobre emergência. várias coisas. Eu acho Tem mais algum investimento assim que é
tão utilizado quanto esse? São mais esses, tá? Tesouro direto, Tesouro né? direto, né, que faz parte ali da renda fixa. Uhum. E muito importante, antes de começar a investir, é organizar as finanças. Porque eu não posso investir com as finanças desorganizadas. Imagina só, você está no cheque especial, pegar o dinheiro que você poderia pagar, pelo menos parcialmente, cheque especial para investir. Você vai se endividar mais ainda. Então, organizar as finanças para começar a investir, fazer um planejamento financeiro, lembrar do objetivo que você pretende alcançar e partir para os investimentos. É justamente para encerrar, né? Gostaria que você deixasse uma mensagem para quem deseja se organizar, né? Quem pretende também investir, né? Dar aí o primeiro passo, né? Que você deixando aqui os finalmente aqui para o nosso amigo falar aí para o pessoal. O que que precisa para quem gostaria de organizar suas finanças agora? Investir também, né? Claro. Para organizar as finanças, eu preciso ver quem é que eu devo. Então, eu tenho que entrar em contato com as empresas no qual eu sou credor, eu tenho que verificar como é que tá as minhas finanças hoje, de que forma eu posso organizá-la. E aí, se você é um empresário, buscar, entrar em contato com o seu fornecedor. Se você é pessoa física, vá estabeleça uma ordem de prioridade, cartão de crédito, cheque especial, banco. Tente ligar para o banco, renegociar. Hoje a gente tem muitas oportunidades. A gente tem, por exemplo, o feirão do Serasa. Tem dívidas que você consegue ter 70%, 95% de desconto. Então, uma dívida que você devia 800 no cartão de crédito, você hoje consegue pagar R$ 200 e sair do vermelho. Então, uma dica que eu dou é consulte o Serasa. Não só para olhar se o seu nome está sujo, né? Mas consulte o Serasa também. Esse é um hábito, né? Que a É, pessoa, né? Vou ver aqui se meu nome tá sujo. consulte o Serasa também para ver se você tem alguma condição especial. Então, organize suas finanças, liste o que você deve, faça um planejamento, se pague primeiro. Porque as pessoas, elas pagam a todo mundo. Mas já reparou que as pessoas não se pagam? Elas não estipulam o valor que elas podem tirar para ela todo mês, que é o Uhum. prolabore, né, que a gente Sim, fala no sim, mundo da contabilidade. sim. Então, se eu ganho um salário, eu vou me pagar com 100, com R$ 200, com algum valor, porque eu trabalhei. Se eu estou pagando todo mundo, eu nunca vou ter ali um planejamento financeiro. Então, organize suas contas, faça um planejamento financeiro, se pague. Procure a ajuda de um consultor ou busque conhecimento caso você deseja investir por conta própria. Também no mercado financeiro, uma coisa que a gente não falou ainda é que tem os fundos de investimento. Você encontra na sua corretora, no seu banco. Então você não precisa se preocupar com a questão de você ficar comprando e vendendo ativo, ou até mesmo em que classe de ativos investir. Porque no fundo de investimento você tem uma cesta com vários produtos. Um fundo de renda fixa, ele vai investir só em renda fixa. Um fundo de ações vai investir só em ações. E o fundo multimercado, ele vai colocar ações, vai colocar renda fixa, vai colocar renda variável, colocar tudo em conta, vai colocar ali dólar. Então, vai ter multi-estratégia. E com isso, eu não preciso ficar tendo que escolher entre colocar nesse ativo ou naquele outro. Porque o profissional por trás do fundo, ele vai fazer essa seleção de ativos. Porém, tem um detalhe. Você comprar um fundo de investimento é como você comprar uma cesta básica no supermercado. Já vê lá todos os produtos. Quer ação da Petrobras, quer ação do Banco do Brasil, não é possível incluir. Você compra um produto que ele é totalmente fechado, que não é permitido você incluir um produto personalizado como Lá já, você já tem produtos dentro já tem fechado, né? tudo. Então você já consegue ver a composição da carteira. Petrobras, Banco do Brasil, você consegue ver a composição daqueles ativos, mas o importante é que vai ter um profissional que ele vai comprar e vender e alocar. Porque às vezes você tem R$ 10.000 e não sabe como distribuir esses R$ 10.000 em uma classe de ativos. Se vai colocar em ações, se vai colocar em ações e títulos públicos. E esse profissional, quando você compra um fundo de investimento, compra uma cota, que é R$ 100, já vai ter ali uma diversificação em vários ativos. É um pacotão, né? Pacotão. E é excelente porque às vezes você dá um capital, como que eu mencionei agora há pouco, de 10 mil, Uhum. mas que com R$ 100 você tem ali uma classe de ativo, um pacote que talvez se você fosse comprar com R$ 10.000, você não teria acesso. Então, assim, não importa também o valor que você tem, né, para Bom, investir. Você pode investir a partir de quantos? hoje qualquer valor, se a gente for pensar que uma ação da Sanepar, que é uma empresa de saneamento, ela custa R$ 4.
Se a gente for pensar em títulos públicos, tem títulos aí de 28, de 35, ou seja, com menos de R$ 50, você começa a investir, você pode começar a investir. Que muitas vezes é o dinheiro da pinga, né? Da cerveja. É, Aí, no caso, quanto mais você investir, mais é o retorno, né? exatamente. Então, Uma coisa que a gente não falou é sobre a questão da aposentadoria. O sim. brasileiro hoje ele não tem educação financeira. Como consequência, se o governo, Arenilton, se o governo ele investisse em educação financeira, a gente não teria um déficit tão grande na Previdência hoje. Porque imagina só, eu fazendo minha aposentadoria, você, ele, todo mundo aqui fazendo a sua aposentadoria por conta própria, talvez esse gasto enorme que o governo teria com a aposentadoria, ele teria com outras coisas. Muita gente às vezes não pensa nesse detalhe, na aposentadoria, está vivendo só para o hoje, para o presente. E a gente não sabe como é que vai ser a aposentadoria no futuro, porque a É. aposentadoria, o INSS ele funciona da seguinte forma: uma grande base de pessoas que querem se aposentar, que são os idosos, são os nossos pais, e uma pequena parcela está contribuindo com a aposentadoria, com a previdência. Então é uma conta que não fecha. E Todo aí, dia tem gente se aposentando, né? é, Aí não fecha essa conta, né? isso, não fecha, e aí a gente tem as gerações X, Y, Z, Uhum. né, que hoje já não tem essa instabilidade, Quer jogar é o tigrinho, né? jogar o tigrinho, né? Então isso é muito É, preocupante, tá? realmente. Mas se a gente tivesse uma boa educação financeira, com certeza a Previdência deixaria de ser um problema do governo, porque a cada 4 anos se fala em reforma da Previdência. E o que que é a reforma da Previdência? É você postergar o pagamento. Se você se aposentava com 65, agora você se aposenta com 70. A população começou a viver com 120 anos, vai se aposentar com 80, 90. É você jogar para frente. A É. China enfrenta isso, o problema do Brasil também é esse, e assim no mundo todo. Mas, se a gente tivesse educação financeira, as pessoas poupassem e investissem para o futuro, talvez esse problema seria minimizado. A questão também do planejamento, se a gente tivesse educação financeira, né, a gente não teria tantos apostadores, que saiu um dado da B3 que a gente tem É. muito mais apostadores do que investidores. E nos Estados Unidos todo mundo investe. Ou seja, o cidadão mais pobre dos Estados Unidos, ele pega uma parte do seu capital e investe. Aqui no Brasil, a gente não tem essa cultura. Nós somos muito imediatistas. A Tem gente está até sempre o. olhando para o curto prazo. Tem até o. Saiu uma matéria e diz que quem recebe o Bolsa Família tá gastando o dinheiro do Bolsa Família com o joguinho, né? Exatamente, que é mais preocupante ainda e reforça a importância da educação financeira, para que a gente possa criar hábitos saudáveis, como a gente já falou por aqui, e ter uma boa relação com o cartão de crédito. Olha só como é a vida da gente, e assim no mundo todo. Uhum. Você cresce sem nenhuma relação com cartão de crédito, com o dinheiro, você não sabe os conceitos básicos de finanças. Aí qual é o seu sonho depois que você se forma? Se é que você tem um sonho, porque algumas pessoas não têm, né? Uhum. Mas depois que você termina o ensino médio, qual o grande desafio que você vai enfrentar depois que você termina o ensino médio? Você vai para Vai a para a faculdade. faculdade. Depois da faculdade, o carro próprio, depois a casa própria. Sem querer, você vai ver que o tempo todo você está só se endividando, e muitas vezes você desiste de um sonho com uma casa própria porque você não conseguiu planejar aquela compra, não conseguiu pagar. Se eu te falar que hoje é possível você comprar uma casa em 8, 10 anos, com planejamento financeiro e investindo, ao invés de passar 30 anos no financiamento. Você planejando, né, ali desde o fundamental até chegar ali no final do ensino médio, Isso, já é possível, né? já é possível. Você, Hoje, apesar de não ter um trabalho, você ainda, às vezes, depende dos pais, mas não existe um valor, né? é, Investindo de pouquinho. eu, por exemplo, quando eu era estagiário, eu ganhava R$ 450. E todos os meses eu pegava ali 50, R$ 100, ajudava em casa, claro, comprava minhas coisas, mas ao mesmo tempo eu investia com pouco. Porque se Uhum, você começa com pouco, qual é a tendência? O jovem no início ele ganha pouco, mas a tendência é ele se capacitar, se profissionalizar e ganhar mais. Então, se eu tenho aquela base lá que eu pegava R$ 50, já investia com pouco, daqui a pouco estou investindo 600, estou investindo R$ 1.000, porque eu vou estar ganhando mais. E ao uhum, mesmo tempo já adquirir aquilo ali como um hábito para minha vida. com certeza. Então, o papo tá legal, né? Já estamos aqui no quase uma hora já. Mas é isso, gente. Agradecer aqui nosso amigo Jardel, né? Que é professor, especialista em mercado financeiro, né? E
Acredito que nós abordamos aqui os principais tópicos, né, em relação a investimentos, né? Aí vem a reserva de emergência, conceitos básicos ali que a gente sabe, é básico, mas muita gente não aplica isso, né? Então, você pode estar acompanhando aqui no nosso podcast da Certip, né, no nosso canal, tá aparecendo aqui embaixo, o arroba do Instagram do nosso amigo aqui também. Se você quiser também uma assessoria, consultoria, você também faz, né, Jardel? Sim, faço. Tem, Só entrar em contato comigo através lá do direct no Instagram que eu respondo. pronto. Então, chegou a hora de economizar e investir. Obrigado, gente. Obrigado, Jardel, por ter aceito aqui o nosso convite. Eu Que espero para agradeço. uma próxima, né? Porque esse conteúdo tem várias ramificações, né? Acho que se a gente marcar aqui um podcast para falar só de reserva de emergência, eu acredito que com certeza tenha várias ali linhas para você falar sobre esse tema, né? Com certeza. E novamente agradeço aqui pela oportunidade. É um prazer estar levando a educação financeira e um pouco de conhecimento da área de finanças para todos.